Aleluia, boa noite, amada igreja do Senhor. A paz seja com todos, amém? Aleluia. Quantos estão felizes por estar mais uma vez na casa do Pai? Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus, como Ele é precioso, amém? Amém, aleluia. Vamos orar mais uma vez? Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Jesus. Pois como, ó Deus, nós declaramos, não há outro igual a ti, Deus. Em nome de Jesus, toma o nosso coração em tuas mãos e que o teu Espírito possa fluir livremente neste lugar. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer espírito maligno que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra. Todo e qualquer espírito maligno que se levanta com altivez. Ó Deus, que perturba o entendimento das pessoas, não permitindo que o ensinamento da Tua palavra entre no coração. Mas em nome de Jesus, Pai, nós declaramos o ambiente do céu aqui neste lugar e na casa dessa pessoa que está conosco na live. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém, que a igreja diga aleluia. Amém, amados. Então vamos lá, né? Para mais uma noite de estudo na presença de Deus. E aí nós vamos então continuar falando sobre o profeta Daniel. Por quê? Porque se nós tivéssemos que escolher todos os profetas da Bíblia, eles falam acerca da volta de Jesus. Amém? Mas se nós tivéssemos que escolher apenas um deles, para poder fazer referência às coisas do fim, esse profeta seria o profeta Daniel. Tem muita revelação de Deus aqui acerca dos últimos dias. Então é por isso que nós vamos permanecer falando um pouquinho dele hoje. Amém? Até porque, amados, o que a gente percebe no livro do profeta Daniel? É como camadas de revelações, né? A gente viu na quinta-feira passada que o rei sonhou com uma estátua, quantos lembram? E aquela estátua teve toda uma interpretação, amém? Que eram 4 reinos que viria após ele. Mas nós vamos perceber, se nós formos continuar lendo o livro de Daniel, nós vamos perceber que a revelação não para aí, ela começa a ser ampliada. É como se Deus começasse a dar detalhes acerca da primeira revelação. É como se ele contasse, ele mostrasse primeiro um panorama geral e depois ele fosse detalhando cada um daqueles reinos e os acontecimentos que iriam surgir até o fim. Amém? Glória a Deus. Então que você tenha isso em sua mente, que aquilo que nós vamos falar hoje está conectado com o que nós vimos na quinta-feira passada, com a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Glória a Deus. Pode passar então, por favor, aí para mim o primeiro slide. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra, eu gostaria de mostrar para vocês uma tabela, né? Eu não sei se vocês conseguem ler. Dá para ler aí, gente? Tá difícil, né? Agora sim. Essa tabela é uma tabela que vai nos ajudar. De que forma, igreja? Porque às vezes nós encontramos em alguns textos algumas expressões que nós não sabemos o que elas significam. E nós precisamos lembrar que o Apocalipse, ele é um livro de simbologia. Diga assim comigo, o Apocalipse é um livro de simbologia. Amém? Então significa que algumas expressões que estarão ali, elas terão um sentido simbólico. Glória a Deus. Da mesma forma, a gente encontra algumas expressões no livro de Daniel. E eu quero, antes de entrar nesse livro,
no estudo da noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque nós vemos aqui algumas expressões. Por exemplo, metade da semana. Se você ler Daniel capítulo 9, você vai encontrar essa expressão. Ou se não, a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Você também vai encontrar a expressão 2.300 tardes e manhãs. Outra expressão é 1.290 dias, 1.335 dias, 1.260 dias, 42 meses e 3 dias e meio. Todas essas expressões estão ali, as referências delas. Elas estão apontando, elas estão sinalizando para um tempo de 3 anos e meio. Amém? Pastora, mas por que tem ali 1.290 dias e depois tem ali 1.260 dias? Eu vou explicar. Porque lá no capítulo 12 de Daniel, ele fala que haverá ele conta 30 dias a mais, né? Quando ele fala, vamos ler lá para a gente poder saber. Daniel capítulo 12, fica mais fácil a gente ler, né? Para você também saber que está na palavra, né? Eu não estou falando aqui nada daquilo que é o meu próprio entendimento. Tudo que nós estamos falando está na palavra de Deus. Amém? Quando ele fala aqui no versículo 11 do capítulo 12 de Daniel: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daqui a um tempo, quando nós formos fazer todo o fechamento geral desses dias de estudo, eu vou trazer para vocês uma tabela que vai ficar bem claro por que Daniel aqui está falando que além dos 1.260 dias, haverá 1.290, e bem-aventurado aquele que chegará a 1.335 dias. Eu vou tentar explicar sem essa tabela, mas quando você olhar para a tabela, você vai conseguir compreender, amém? 1.260 dias é até o momento do final da tribulação, quando Jesus volta, glória a Deus, e a igreja é arrebatada, encontra com o Senhor nas nuvens. Mas o evento termina por aí, gente? Não, por causa de Apocalipse capítulo 19. O que é Apocalipse 19? É a batalha do Armagedon, onde Cristo irá descer na terra para exterminar todo o império do anticristo e o império da besta. E os seus filhos descerão com ele já glorificados. Amém? Então esses 30 dias acrescido aqui faz referência a esse período desta batalha do Armagedon. Compreenderam? E aí os 1.335 dias é porque depois da batalha do Armagedon, o que vai acontecer? O tribunal de Cristo, que é onde o Senhor vai assentar as nações para dar a cada um o seu galardão. Mateus capítulo 25, quando ele vai chamar e vai dizer: olha, entra à minha direita, agora você vai, entra à minha direita, você vai para a esquerda, né? Porque você vai ser condenado, você vai receber galardão, entende? É esse período do tribunal de Cristo. Então é por isso que Daniel está falando aqui: bem-aventurado é aquele que chega a 1.335 dias. Amém, amados? Isso aqui é só um parêntese para você poder entender. Quando a gente mostrar a tabela, você se lembrar do que eu estou falando.
Amém? Pastor, eu não estou entendendo nada. Fica tranquilo. No final de tudo você entenderá. Glória a Deus. Vamos passar então para o próximo slide, por favor. Daniel, no capítulo 2, quando a gente viu a estátua, né, do sonho, só para a gente recapitular. Então, a estátua tinha a cabeça de ouro, que significava o reino da Babilônia. Tinha o peitoral com os seus 2 braços de prata, que simbolizava o reino medo-persa. Depois ela tinha os lombos de bronze, onde representava o reino da Grécia. As 2 pernas de ferro, que simbolizava o período do reinado de Roma. E o último período de reinado, que são os pés, onde terão 2 materiais, o ferro misturado com o barro. Glória a Deus. Então isso aqui é só para a gente recapitular e para nós nos lembrarmos que a pedra que vem, que se solta sem o auxílio de mãos e bate no pé da estátua para esmiuçar tudo, é a vinda de Cristo. Amém? Então a pedra não bate na cabeça, não bate no peitoral, não bate na cintura. A pedra bate nos pés, simbolizando que a vinda de Cristo, ela virá no último reinado do sistema humano sobre a terra. Estão compreendendo? E os 10 dedos da estátua, eles têm uma simbologia muito forte que nós vamos começar a aprender sobre isso hoje. Pode passar, por favor. Então, olha só, aqui fala algo muito importante. Fala assim, ó, vamos prestar atenção em alguns detalhes. Presta atenção nisso. A parte, por que a Roma é representado nas pernas da estátua? Porque Roma, o Império Romano, ele foi dividido em 2. Existia o Império Oriental e o Império Ocidental. O Império Ocidental ficou ali estabelecido um cristianismo católico. Existe até hoje, sim ou não, gente? Sim. O Império Romano Oriental, ele foi estabelecido e ali foi muito, como que eu posso dizer assim uma palavra? Fundamentado o islamismo. Então essa é a religião que depois veio a ser difundida ali na região da Roma Oriental. Sim? Por que esse é um detalhe importante, gente? Porque nos pés da estátua vai ter partes do ferro. Isso significa que no final, no governo do anticristo, haverá uma tentativa de mistura entre essas 2 religiões. Haverá uma tentativa de pacto. Haverá uma tentativa de paz entre essas 2 religiões. Só que o ferro e o barro não se fundem. Eles vão tentar, mas não vão conseguir. Entende? Por isso que isso é um detalhe importante, tá? Outro detalhe importante que está falando aqui é que na interpretação da estátua, Daniel deixou claro que a cabeça de ouro era o império da Babilônia. E o que vai acontecer depois? O rei Nabucodonosor, sabendo que Deus o considerava a cabeça de ouro, ele vai lá e manda erguer uma estátua inteira feita de ouro. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo afrontar a Deus, porque ele estava dizendo assim, não, o meu reino não vai passar. O meu reino é que vai ser eterno. E além do mais, além de construir aquela estátua de ouro, o que ele fez? Ele fez um decreto: todos aqueles que não se prostrassem e adorassem a imagem seriam mortos.
Percebe que existe uma ligação muito forte com o que o anticristo vai fazer nos últimos dias, onde ele vai erguer uma imagem e ele vai declarar que as pessoas terão que adorar aquela imagem, deverão receber uma marca de seus adoradores. Então, na verdade, naquele momento, Nabucodonosor, ele estava sendo um protótipo de anticristo, porque a Bíblia faz muito isso. Ela pega coisas desde o início para ir revelando o final das coisas. Amém? Então é por isso que nós vamos ver no livro de Daniel, depois o Nabucodonosor erguendo essa estátua toda de ouro e exigindo a adoração das pessoas. E se elas não obedecessem, elas iriam ser condenadas à morte. Mas o único reino que não terá fim é o reino de Deus. Vamos abrir lá Apocalipse capítulo 11. Olha que coisa linda, gente, o que está escrito aqui. É muito lindo isso. Apocalipse no capítulo 11, no versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Glória a Deus, aleluia. Todos os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele é quem vai reinar para todo sempre. Amém? Glória a Deus, pode passar. Isso. Aí olha só, vamos ler então Daniel capítulo 7. Agora nós vamos entrar propriamente no estudo dessa noite, que é uma visão que Daniel teve de 4 animais. E você vai compreender o quanto é importante você aprender sobre esses 4 animais, para você poder decifrar o Apocalipse. Amém? Antes da gente ler a visão dos 4 animais, vamos ler no capítulo 7 de Daniel, quando ele vê Jesus vindo. Vocês sabiam que Daniel viu, ele teve a visão, a revelação de Jesus vindo? Olha só que coisa mais linda, gente. No versículo 9, diz assim: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Aqui ele está falando de Deus, amém? A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Presta atenção na riqueza de detalhes. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Calma aí que esse versículo 11 você não vai entender agora, mas eu vou explicar. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Glória a Deus. Vocês perceberam que a visão que Daniel teve é algo muito, muito parecido com o que nós acabamos de ler em Apocalipse? Vocês perceberam isso? Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela mesma se respalda. Amém? Mas vamos agora para o início do capítulo, porque aqui nós vamos entrar num momento tenso. Presta atenção, gente. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite, eu olhei e vi os 4 ventos do céu agitando o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aí ele vai começar a falar dos animais. Presta atenção. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinham 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal. Olha esse 4º animal. Terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Presta atenção nisso. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Estando eu olhando os chifres, presta atenção agora. Estando eu olhando os chifres, eu vi que entre eles subiu um outro chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Segura aí que ainda tem mais. Presta atenção. Versículo 19, agora pula lá para o versículo 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais robusto que os seus companheiros.
eu olhava e vi que este chifre, presta atenção agora, vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. É o que está escrito na sua Bíblia? É o que está escrito na minha. Vamos continuar olhando. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, a pisará os pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, presta atenção nisso, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Meu Deus, quanta informação a gente encontra aqui. Vamos descobrir o que é tudo isso? Amém? Vocês guardaram os detalhes daquilo que nós lemos? Amém? Então, para a gente poder prosseguir, vamos novamente para uma tabela de interpretação. Por quê? Porque quando Daniel está falando dos 4 ventos do céu, isso simboliza o quê? A ação do céu na manifestação da terra. Ou seja, que tudo aquilo que Daniel vai relatar não é algo que vai estar provindo da terra em si, mas é algo que vai estar sendo enviado do céu. É o céu que vai estar promovendo isso. É o céu que vai estar manifestando isso na terra. Então isso simboliza os 4 ventos do céu. Quando ele fala sobre mar, e quando você lê em Apocalipse também a expressão mar, esse mar simboliza povos, nações, tribos, ou seja, uma grande multidão de nações, de pessoas. Então toda vez que falar mar, você tem que se lembrar disso. Amém? Os animais, que são quantos? Quantos animais são, gente? 4 animais. Lembra que também a estátua são 4 tipos de metais? Então, aqui ele está falando de 4 animais. E que são 4 reinos do mundo. E os chifres, eles simbolizam o governo, a autoridade, os reis desses reinos. Compreenderam? Amém? Glória a Deus. Pode passar para o próximo. Então vamos saber quem são esses 4 animais. O primeiro é o leão. Olha, vocês estão sabendo. Então o primeiro é o leão com asas de águia. E na interpretação de Daniel, esse leão, ele vai simbolizar o reino da Babilônia novamente, tá? Então, esse leão simboliza o rei, o reinado da Babilônia. Vai estar tudo conectado com a estátua, gente. Todos esses 4 animais, eles estão conectados com a estátua. Qual que é o segundo? O urso. Ele simboliza o reinado do Medo-Persa. E aqui a Bíblia fala de um detalhe, que esse urso, ele tinha 3 costelas na sua boca. Que foram 3 regiões que esse reinado conquistou durante o seu governo, tá? Então, o segundo animal é o urso.
O terceiro animal é um leopardo. E olha que coisa interessante, ele tem 4 cabeças. Esse leopardo, ele simboliza o reinado da Grécia. E quem foi o nome de expressão no reinado da Grécia? Alexandre o Grande. Ó, vocês estão sabendo, hein? Só que o Alexandre o Grande, depois que ele morre, se levanta 4 líderes que assumem o reinado da Grécia. E então a Grécia, ela vai ser dividida em 4. Quem são os 4 generais? Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Eles assumem a Grécia e aí a Grécia se divide em 4. Por isso que esse leopardo vai ter 4 cabeças, certo? Gente, como que isso é tremendo? Quantos anos antes Daniel viveu e profetizou todas as coisas como elas realmente aconteceram? É por isso que nós não podemos duvidar de forma alguma nas profecias bíblicas, porque até hoje todas elas se cumpriram. Amém? Pode passar para o próximo, por favor. E aí vem o 4º animal, que Daniel nem dá um nome para ele, porque era algo tão terrível, tão abominável, que ele fala assim, era um animal terrível e abominável. Eu não consigo nem dar um nome para esse animal, porque ele tinha dentes de ferro, unhas de bronze. Ele tinha uma aparência espantosa. E ele esmigalhava tudo que por onde ele passava. E aí Daniel, ele fala várias vezes que esse 4º animal, ele era diferente de todos os outros animais. Amém? E por que ele fala que ele era diferente? Porque ele tinha na sua cabeça 10 chifres. Porém, quando ele firma o olhar para ver mais de perto aqueles 10 chifres, ele vê que algo aconteceu ali. E o que aconteceu? Daqueles 10 chifres, 3 foram arrancados e surgiu um chifre pequeno, que vai crescendo e se tornando mais robusto do que todos os outros. E para surpresa de Daniel, esse chifre vai ter uma boca, olhos de homem e uma boca que vai proferir arrogância contra o Altíssimo. Realmente ele é diferente de todos os outros animais. E qual é o que esse animal simboliza? Os pés da estátua. O reinado do anticristo. O último governo do homem sobre a terra. É isso que esse 4º animal simboliza. E o chifre pequeno que surge é o próprio anticristo. Vocês estão lembrados que na quinta-feira passada nós lemos um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala assim, que ele vai surgir na história, ele vai aparecer, que ele está sendo ainda detido, mas vai chegar um tempo em que ele vai surgir, é porque vai chegar o tempo dele surgir, e aí é isso que Daniel está vendo aqui. Esse chifre pequeno se levantando, ele aparecendo na história da humanidade. Estão acompanhando comigo, gente? Amém. Pode passar para o próximo. Olha aí a imagem desse animal. Pode passar. Aí é o chifre pequeno, ó. Isso. Então a explicação dos animais a gente já falou, né? A Babilônia é... Pode passar para o próximo aí, ó. Para a gente fazer a ligação, olha aqui. Então, isso aqui é a ligação dos 4 animais com a estátua do sonho de Nabucodonosor. O que está acontecendo aqui? Deus está ampliando a revelação que foi dada. Amém? Ele está dando detalhes que ele ainda não tinha dado. Glória a Deus.
Amém. Pode passar. E aí, vamos ver se isso tem a ver lá com Apocalipse. Vamos abrir lá em Apocalipse 13. O terror dos crentes que não quer ler Apocalipse. Está aqui. Meu Deus do céu. Apocalipse 13. Vamos ver se bate? Gente, olha isso. Olha isso, gente. Apocalipse 13, versículo 1. Eu vi subir do mar. Da onde, gente? Ah, do mar. Ou seja, vai ser algo que vai surgir dos povos. Presta atenção. Então eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, que tinha 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Agora presta atenção nesses detalhes. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha aqui o versículo 5, gente. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses. A mesma coisa, tempos e metade de um tempo. Vamos continuar. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. É a mesma coisa que Daniel falou do chifre pequeno? Sim. Para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Olha aqui, gente. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A mesma coisa que nós lemos em Daniel, sim ou não? A mesma coisa. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos que habitam sobre a terra a adoraram. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Gente, se a igreja não vai estar na grande tribulação, presta atenção em mim aqui. Se a igreja não vai estar na grande tribulação, quem são esses santos aqui? Quem são? Uma pergunta para vocês pensarem. Agora vamos voltar para o início do capítulo. Gente, vocês perceberam que a descrição da besta de Apocalipse 13, ela está em perfeita conexão com os 4 animais que Daniel viu? Tem todos eles, sim ou não? Sim. Agora vamos para a interpretação então. Essa besta não é tão besta quanto parece. Na verdade, essa besta, gente, vai ser o governo, vai ser o reinado, que vai se levantar como um governo único de todos os
povos. Ela vai ter 10 cabeças. Ela tem 7 cabeças. Só que não é em cada cabeça tem um chifre, não. É na última cabeça que ela tem 10 chifres. E é dessa cabeça que tem os 10 chifres, é que os 3 chifres vão ser cortados, para que venha a nascer o chifre pequeno. Pastor, o que você está querendo dizer? Para a igreja acordar e prestar atenção, que o cenário mundial está sendo montado para o aparecimento e o surgimento do anticristo. Os povos já estão falando que eles precisam de um governo único. Você nunca ouviu isso na televisão, gente? Os povos já estão intercedendo, clamando para que haja um governo único, com uma moeda única, com uma única economia. Porque na cabeça desses comandantes de governo, essa é a solução para os grandes problemas mundiais. Então eles irão se reunir, e eles irão montar um governo, um império, um reinado, onde terão 10 reis que vão governar. Só que o que eles não esperam é que o anticristo estará no meio deles. E ele vai passar a perna em 3. Para se levantar no meio deles, como sendo o cara. Ele vai cantar a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando comigo? Glória a Deus. Então, olha só. Agora nós vamos ler Apocalipse 17. Não era para mostrar isso aí não, que agora eles vão saber. Espera aí, menino. O outro aí já está me queimando meu filme aqui. Ah, essa expressão é velha, hein? Queimar meu filme é da sua época, né, Adriana? Gente, olha aqui o que diz Apocalipse 17. Deixa eu só achar o versículo aqui, gente. Ah, tá, achei. Versículo 7. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. Porque depois, gente, essa besta, quando a prostituta surge, ela surge montada na besta. Uau! Então o anjo agora vai explicar o mistério da mulher e da besta. Vamos ver se você descobre qual que é esse mistério? Veja bem. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma besta, sim ou não? Sim. A besta que viste, olha o que o anjo fala, gente. A besta que vistes era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Nossa. Aqui é necessário mente que tem sabedoria. Nossa, eu nem tinha percebido isso. Eita, meu Deus. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição.
Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis, por 1 hora, com a besta. Esses têm o mesmo propósito, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Oh, glória! Aleluia! Gente, vocês entenderam alguma coisa aqui? A besta que era e já não é e que virá a ser. E ele ainda, né, fala assim, ó, gente, vocês precisam ter mente de sabedoria para entender esse negócio aqui. Me acompanha, me acompanha. Gente, a Bíblia aqui está nos dando sinais muito preciosos de coisas que são revelação. Amém? E ele fala que os 10 chifres são 10 reis, né? E quando ele fala de montes, ele não está falando de colinas, porque algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que a besta é a Igreja Católica, porque o Vaticano foi construído em cima de 7 colinas, mas não é essa a interpretação correta não, tá? Vou explicar por quê. O que o anjo está falando para para João? Ele está falando isso aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aí? Quantas cabeças tem a besta? 7 cabeças. Pastora, mas só foi falado do reino da Babilônia para frente. Porém, antes da Babilônia, existiram 2 reinos que também foram importantes. É porque quando Nabucodonosor sonhou, ele sonhou a partir do reinado dele. Mas nós não podemos desconsiderar o reinado da Assíria e o reinado do Egito. Gente, deixa eu falar uma coisa. O que esses reinos têm em comum? Todos eles, em um determinado momento da história, perseguiram o povo santo de Deus. Se você for estudar todos esses reinados, no período da história, eles perseguiram, escravizaram, levaram cativo o povo santo do Senhor. Então é por isso que eles são citados. Amém? Estão entendendo? Então o anjo falou assim, ó, 5 já caíram. Quem são os 5 que já caíram? É a partir da Grécia para trás, ó. Grécia, Médio-Pérsia, Babilônia, Síria e Egito. Esse aqui, 5 já caíram. Ou seja, a besta que era. A besta que era são os 5 que já caíram. Estão acompanhando comigo, gente? Aí ele fala assim, ó, e agora, o que está agora não é. O que ele estava querendo dizer com isso? João viveu no período do Império Romano. Então, para que não houvesse confusão, e isso aqui é algo tremendo, gente, tremendo, porque tem gente que fala que Jesus já voltou. Você sabia disso? Tem gente que prega que Jesus já voltou. Aí eu fico me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Eles dizem que todas as profecias já se cumpriram na época de Jesus. Só que isso que nós acabamos de ver aqui é uma prova cabal de que não é possível isso ter acontecido. Porque o anjo está falando, João, o reinado que você está agora, que é o reinado de Roma, não é esse. Não é esse ainda o reinado do anticristo. Então 5 já caíram. E o que é agora já não é. Entende? É isso que ele está falando. Então descartou também o reinado de Roma. E aí sobrou quem? A última cabeça da besta lá, ó. Que é o governo do anticristo. Onde vai surgir os 10 reis.
e ele como chifre pequeno no meio dos 10 chifres. Estão compreendendo, gente? Por que Deus usa tudo isso para falar o que Ele está querendo dizer? É simples. Para dizer que todos os reinos deste mundo já estavam a serviço do governo do anticristo. Todos eles. Todos eles, inclusive o que nós estamos agora. Entende? E só tem um reino que pode contra esses reinados. É o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode passar então. Então aqui, gente, ó. Essa imagem está muito ruim. Acho que vocês não vão conseguir ver. Pode passar para a próxima. Essa aqui é uma imagem que é um resumão da estátua, dos 4 animais. Aqui é uma visão que Daniel teve no capítulo 8, do bode e do carneiro, que está falando do reino da Medo-Pérsia e da Grécia. Mas isso aqui a gente não vai entrar em detalhe, porque a gente não vai ter tempo para falar sobre eles. E ali eu não sei se vocês conseguem ver as 7 cabeças da besta, fazendo um paralelo ali, ó, com todos os períodos da estátua. E lá no pé da estátua, a pedra, né? Que é a vinda de Cristo, e se tornando um monte que vai encher toda a terra, que é o governo e o reinado de Cristo durante o milênio. Amém? Gente, deu para clarear um pouco a besta? Ela não ficou tão difícil assim agora, né? Então, aí agora eu vou ler só mais um texto para deixar vocês com a cabeça fervendo. Apocalipse no capítulo 7. Gente, esse texto aqui é tremendo. Olha isso. A partir do versículo 9. E esse texto é para complementar a resposta dos santos. Eu perguntei lá, quem são aqueles santos? Olha aqui. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar. Presta atenção nesse detalhe, de todas as tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé em redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Agora presta atenção esse versículo 13. Então, um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde eles vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu o sabes. Gente, quando você não souber responder o que Deus te perguntou, responde isso. É a resposta mais sábia que você vai dar para Deus. Quando Ele te perguntar alguma coisa, você fala: Deus, eu não sei, só o Senhor sabe. E aí Ele continuou dizendo: Senhor, só tu sabes. Disse-me Ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol e nem calor.
calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que texto lindo, gente. Por que eu quis ler esse texto? Porque se você perguntar para alguém que acredita que o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação, e aí você mostra aquele texto lá do capítulo 13 e pergunta: quem são esses santos? Aí ele vai dizer assim: são os judeus que ficaram na tribulação para passar a tribulação e ser purificado nela. Ah, tá bom. Aí a gente lê esse texto que está dizendo que é uma grande multidão de povos, línguas e nações. Não é só judeu não, gente. Quebra no meio esse argumento. Quem são eles? E de onde eles vieram? O próprio ancião fala: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Simples assim. Entende? Então, gente, o que acontece é o que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus. A gente não está costurando nada. A gente está pegando o que a palavra de Deus diz e estamos te ensinando isso. Diferente de outras linhas de interpretações que eles têm que costurar, eles têm que pegar o que está escrito e dizer assim para você: não, mas isso aqui que está escrito não quer dizer isso, quer dizer isso, isso e aquilo. Não, nós estamos pegando o que está escrito e estamos falando assim: o que está escrito é isso, isso e aquilo. Amém? Então, amados, eu quero te pedir de todo o meu coração: se você teve dúvida, não vá embora com a sua dúvida, porque Satanás se aproveita dessas dúvidas para dizer que o que está sendo falado aqui é mentira, para dizer que essa pastora não sabe de nada. Nem era para essa mulher estar ensinando no púlpito, porque mulher não pode ensinar na igreja. A gente ouve muita aberração. Mas é normal, nos últimos dias vão se levantar mesmo os falsos profetas. Então eu gostaria de deixar essa palavra para vocês. E pedir que vocês façam as perguntas que vocês têm, os questionamentos. Se você não concorda, chega e pergunta: pastor, eu não concordo com isso. O que você quis dizer com aquilo? Eu vou te explicar. Se eu não souber te explicar, eu vou lá para os universitários. Gente, mas o fato é que a palavra de Deus, ela está toda alinhada. Pastora, mas por que eu não enxergo nada disso? Porque você quer comer a palavra de Deus, talvez de uma forma errada, porque você não estuda, você não pega as porções e medita nelas. É isso que as pessoas têm que fazer: pegar as porções da palavra de Deus e meditar. Não, sabe o que a gente quer fazer? Aí eu fiquei sabendo que dá para ler a Bíblia num ano. Aí você pega e lê tudo correndo assim, pronto, já li a Bíblia num ano. Não é assim. Medite no que você está lendo. Se você não entendeu o que você leu, pergunte para quem você sabe que vai te explicar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre esse império da besta, como que ele vai acontecer, e a marca da besta. Quem aqui quer saber sobre a marca da besta? Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque mesmo diante de todas essas revelações, que as coisas dos últimos dias não serão fáceis. O que mais nós precisamos colocar aqui em evidência é o fato de que o Senhor vencerá.